Antes do universo cinematográfico Marvel existir, em 2005, o lançamento do filme Quarteto Fantástico, dirigido por Tim Story, apresentou os icônicos personagens dos quadrinhos da Marvel para uma nova geração. Apesar de ter recebido críticas no sentido de não possuir uma trama mais profunda, o filme teve uma boa recepção do público em geral, especialmente entre os fãs mais jovens e também os que já estavam familiarizados com o material original dos quadrinhos. A dinâmica entre os membros do quarteto foi vista como divertida e com boa química. Assim sendo, o filme conseguiu atrair um bom público nas bilheterias e sua performance comercial foi positiva, o que garantiu uma sequência lançada em 2007. Mas será que assistindo novamente hoje em dia o filme continua bom? Ou será que é melhor deixar ele no passado com as memórias daquela época? Vamos descobrir juntos hoje, analisando os seus melhores e piores momentos. Salve galera, aqui é o Júnior e você está no Multiverso Quadrinístico. E com o novo filme do Quarteto Fantástico em cartaz, bateu aquela vontade de revisitar o filme de 2005, que até então era tido como o melhor filme da equipe já produzido. Algo que não é tão difícil de se conseguir se você imaginar que aquele reboot de 2015, isso é se você lembra dele, né cara? Porque muita gente nem lembra ou prefere nem lembrar que aquilo existiu. E agora que eu percebi a coincidência nos anos, o primeiro filme do Quarteto Fantástico foi lançado em 2005, 10 anos depois veio aquela bomba daquele reboot em 2015, e agora, mais 10 anos depois, em 2025, temos um novo filme agora dentro do MCU. Então, contextualizando primeiramente o momento em que aquele filme foi lançado, se hoje existe uma certa saturação no gênero de super-heróis, isso é algo que nem se falava nos anos 2000, cara. Naquela época, o gênero de super-herói estava em alta no cinema. Tivemos os filmes dos X-Men do Bryan Singer, tivemos o Homem-Aranha do Sam Raimi, Batman Begins do Christopher Nolan. O gênero estava renascendo após vários fracassos nos anos 90 e os principais personagens dos quadrinhos estavam cada um ganhando os seus filmes. Pela Universal tivemos o filme do Hulk de 2003 e pela Fox tivemos também o filme do Demolidor de 2003 e em 2006 tivemos também o Superman, o Retorno. Inclusive já tem vídeo aqui no canal analisando tanto o filme do Demolidor de 2003 quanto o Superman, o Retorno. Então dá uma procurada aí se te interessa a análise desses filmes. Tivemos também a trilogia do Blade, o Caçador de Vampiros, cara, aos anos 2000. Vai dizer que os filmes de super-heróis daquela época já não tem seu charme a essa altura. Será que já são nostálgicos? Eu acredito que já estamos sentindo sim aquele sentimento nostálgico por muitas obras dos anos 2000. E isso era muito antes de existir uma ideia de universo compartilhado. Na verdade, ninguém nem pensava nisso, cara. Naquela altura, os filmes eram isolados, cada um pertencia ao seu universo e tava tudo certo, tava tudo ok. E falando aqui da minha experiência própria, eu não conhecia o Quarteto Fantástico, cara. Eu já tinha visto alguns desenhos bem antigos, mas confesso que nunca tinha lido uma HQ dos personagens e nem tinha me aprofundado muito nessas séries animadas, nem parava, nem sentava para assistir nenhuma. E este filme despertou em mim então o interesse, a curiosidade por essa equipe, em buscar, em procurar materiais para aprender mais sobre eles. Eu lembro que eu conhecia mesmo o vilão, o Doutor Destino, graças aos jogos que eu curtia nos anos 90, aqueles jogos de luta da Marvel produzidos pela Capcom para os arcades, que tiveram portes para o PlayStation 1. Tinha também o jogo do Super Nintendo dos Vingadores, que era passando de fases, e eu lembro que em uma fase nós entrávamos no castelo lá na Latvéria e enfrentávamos ele como chefe nessa fase. Então esse vilão eu conheci nos videogames e eu sempre achei o visual dele demais. Então foi um chamariz saber que ele era o vilão desse filme e a experiência para mim foi bem divertida naquela época.
Então agora falando de cada personagem do filme, primeiramente temos ele, Reed Richards, o líder da equipe, o Senhor Fantástico, que é interpretado pelo ator Ioan Gruffudd, retratado como um brilhante cientista e inventor especializado em engenharia e física, tal qual nos quadrinhos. Ele é o cérebro por trás da missão espacial que leva ele e os outros membros da equipe ao espaço para estudar uma nuvem de radiação cósmica. Então é durante essa missão que os quatro ficam expostos a essa radiação cósmica que acaba alterando o DNA deles, concedendo a eles então os superpoderes. Isso é sim bem parecido com o que temos nos quadrinhos, cara. E é um ponto positivo desse filme, é claro. Na trama, Reed Richards é ex-namorado de Sue Storm, que é vivida por Jessica Alba, com quem ainda existe uma certa tensão emocional não resolvida. Ela é uma cientista e pesquisadora especializada em biologia genética, e no início do filme vemos que ela trabalha para Victor Von Doom. Esta é a identidade dele, cara, daquele que se tornará o Doutor Destino. Então já temos aquele clima inicial interessante envolvendo emoções. A Sue é ex-namorado do Reed e agora trabalha e namora o Victor. Só que o Victor e o Reed, eles mantêm uma certa rivalidade entre cientistas. Voltando ao elenco do filme, temos ele, o Capitão América, quer dizer, o Chris Evans, que dá vida aqui ao Johnny Storm, irmão mais novo de Sue Storm, e atua como piloto da missão espacial que leva os quatro protagonistas à radiação cósmica. Após o acidente, ele é o primeiro a aceitar e até de certa forma se empolgar com seus poderes. Ao contrário dos outros membros da equipe que inicialmente veem os seus poderes como fardo, Johnny vê tudo como uma oportunidade para conseguir fama, adrenalina e diversão. Ele sempre tá ali chamando a atenção da mídia de alguma forma e simplesmente adora esse lance de celebridade e super-herói. Inclusive, ele é o responsável por nomear todos os personagens do quarteto. As cenas em que vemos os quatro descobrindo seus poderes são bem interessantes, destacando-se as cenas do Tocha Humana e do Coisa. E então agora vamos falar dele, Ben Grimm, interpretado por Michael Chiklis. Ele é o melhor amigo e colega de longa data de Reed Richards, atuando como piloto e segurança da missão espacial que leva o grupo ao contato com a radiação cósmica. E esta cena inicial, logo após o acidente, onde vemos ele pedindo o espelho ao Johnny, ela lembra muito uma cena do filme do Batman de 89, dirigido por Tim Burton. Mirror. Mirror! Porém aqui era tudo uma trollagem do Johnny. Pouco tempo depois, o Ben Grimm sofre a transformação mais radical e traumática entre todos. Seu corpo inteiro se torna uma massa de pedra viva. Isso o torna fisicamente poderoso, mas o separa da sociedade e da vida comum, o que se torna o foco emocional do seu arco no filme: ser um herói preso em um corpo monstruoso. Ele sente que perdeu sua humanidade e isso causa uma profunda dor emocional e acaba sendo rejeitado pela sua noiva, que quando vê daquela forma acaba fugindo. E há uma cena bem triste quando ela o encontra na ponte ao lado dos seus amigos, todos usando os seus poderes, salvando as pessoas. Então a noiva do Ben, ela retira a aliança e joga, cara. E o Ben, já transformado no Coisa, não consegue mais pegar a aliança devido ao tamanho desproporcional dos seus dedos. É uma coisa simples, cara, mas que mostra muito da dor que ele sente em não ser mais uma pessoa normal. É preciso então que o Reed chegue e pegue a aliança para ele, mostrando que estará sempre ao seu lado e fazendo também uma promessa de, enquanto ele estiver vivo, ele vai se dedicar totalmente a encontrar uma cura para o seu melhor amigo. Uma curiosidade é que o ator Michael Chiklis é um grande fã do personagem nos quadrinhos, insistindo em usar uma fantasia prática e maquiagem pesada em vez de efeitos digitais. O ator usou maquiagem prática em um traje de borracha e espuma de quase 30 quilos. O visual lembra mais os quadrinhos clássicos, com textura de rocha laranja e proporções mais humanas. E após ser transformado
transformado no coisa, o Ben vai até uma ponte refletir sobre a sua vida. Lá ele encontra um sujeito que estava querendo se suicidar, e então ele fala para o cara: você acha que tem problemas? Olha só pra mim. O cara então se assusta. Na verdade, o Ben queria salvar aquele sujeito, mas as coisas dão errado e ele se envolve num acidente e há uma grande explosão na ponte. Logo o caos está instaurado e é necessário que os outros intervenham para manter a segurança de todos. Aquele evento estava sendo coberto por toda a mídia. Então é a mídia que nomeia aquela equipe de Quarteto Fantástico. E se você chegou até aqui nesse vídeo, não esquece de deixar o seu like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Eu preciso da sua colaboração neste sentido para voltar aqui sempre com um vídeo novo para você. Então a você que consegue retribuir dessa forma, com seu like, com a sua inscrição, o meu muito obrigado. E falando ainda do coisa, o personagem tem aqui no filme sua clássica frase: é hora do quebra-pau, que foi adaptada para Tá na hora do pau. Tá na hora do pau. Tá na hora de acabar com tudo. Não, Vic. Tá na hora do pau. E a relação do coisa com o Johnny acaba sendo um dos aspectos mais divertidos do filme. Os dois funcionam como uma dupla de alívio cômico dentro da equipe, marcada por uma rivalidade e provocações constantes, mas que no fundo existe um vínculo de amizade verdadeira, o que vai sendo construído e mostrado ao longo do filme. Porém, por mais que se provoquem, a cumplicidade entre eles, típica de irmãos ou melhores amigos. Nos momentos de perigo, Johnny confia em Ben e Ben protege Johnny sem hesitar. E uma das cenas mais lembradas é quando o Johnny dá uma entrevista. Então, quando todos estão reunidos após essa entrevista, Johnny provoca Ben publicamente e a cena termina com os dois sendo repreendidos como duas crianças. É aquela coisa, é aquele clima bem quinta série, mas que consegue divertir. Porém, esta cena, ao mesmo tempo que é tão engraçada, ela consegue terminar com um momento bem emotivo e reflexivo. A Sue vai conversar com o Ben, vai tentar confortar ele, que está ali naquele momento de negação total de sua identidade. Então, ouvindo as palavras da Sue, quando ela termina de falar, ele simplesmente diz o seguinte: você tem ideia do que eu daria para ser invisível? Então agora falaremos do grande vilão do filme, interpretado pelo ator Julian McMahon. Antes de se tornar o vilão, Victor é retratado como um empresário poderoso, carismático, porém arrogante também. E é ele quem financia a viagem espacial liderada por Reed. E como já falei, ele está também envolvido em um relacionamento com a Sue, que é a ex do Reed, e mantém uma rivalidade entre cientistas com o Reed Richards, sendo um rival tanto no campo profissional quanto no emocional. Ocorre que Victor também estava presente na viagem espacial, porém ele, no momento da radiação cósmica, estava no interior da nave e, além disso, ele fechou os portões. Porém, ainda assim, ele também é afetado e logo começa a sofrer uma transformação. Só que, diferente dos outros, a dele é mais lenta, porém é degenerativa e vai tomando todo o seu corpo aos poucos. Sua pele começa a se transformar em uma liga metálica, tornando-o praticamente invulnerável. Além disso, ele ganha o poder de canalizar e controlar eletricidade e campos magnéticos. E a transformação física do vilão também é acompanhada por sua decadência psicológica. Além de se sentir traído por Reed, traído também pela Sue, que se aproxima cada vez mais do Reed, ele se vê também publicamente humilhado pela sua empresa, em uma cena que lembra muito outra cena de um filme dos anos 2000, do Homem-Aranha do Sam Raimi. Sim, aquela cena onde vemos o Norman Osborn sendo colocado para fora da companhia que ele próprio ajudou a construir com muito trabalho. É o típico trabalho de escola: copia, mas não faz igual. Ok, eu vi que você não fez igual. Victor captura Reed e o mantém congelado, impossibilitado de se esticar. A Sue aparece para salvar Reed e confronta Victor, que agora se apresenta pelo seu novo nome,
o nome de alguém que tinha aceitado, abraçado o seu novo caminho, o Doutor Destino. E a batalha final contra o vilão é o ponto alto do filme, pois essa luta exige que os quatro usem os seus poderes combinados pela primeira vez. Então Johnny voa ao redor de Victor em alta velocidade, aumentando drasticamente sua temperatura até chegar em supernova, a temperatura do Sol. Enquanto Sue isola o Victor com um campo de força e o Ben o atinge com água de um hidrante, provocando uma reação imediata ao resfriar o metal que estava aquecido ao máximo, transformando-o em uma estátua viva. Um final curioso para um vilão excêntrico que no começo do filme tinha construído uma grande estátua de si mesmo. Então no final Victor é contido e enviado para Latvéria, o seu país natal, e essa é uma referência direta aos quadrinhos. O seu corpo é selado em um container metálico e enviado através de navio. Então o final do filme mostra o Reed reatando seu relacionamento com a Sue, e Ben Green, o Coisa, ele conhece a personagem Alicia Master, uma personagem tirada dos quadrinhos, que é uma deficiente visual que se apaixona pelo Ben, e os dois começam então a ter um relacionamento. Então agora falando dos pontos positivos, o filme conseguiu capturar bem o tom leve, carismático e aventureiro das histórias mais clássicas do Quarteto Fantástico de Stan Lee e Jack Kirby. Trouxe aquele climão de equipe com os membros ora discutindo, ora brincando, se apoiando, aquela verdadeira família disfuncional, algo que é central nas histórias da equipe nos quadrinhos. Nós notamos que há uma verdadeira e uma boa química entre os atores. O relacionamento do Ben com o John é algo bem divertido de se acompanhar nesse filme. Há uma boa química também entre o Reed e a Sue, aquele clima de um namoro terminado e o novo relacionamento dela com Victor, que é um rival do Reed, que se torna o vilão do filme. Tudo isso vai dando corpo ao enredo, não é nada profundo, mas gera uma boa diversão. Ele consegue te divertir, ele consegue te entreter. O filme ele tem um tom voltado para o humor, mas que é bem dosado. O humor ele não atrapalha em nada a narrativa nesse caso, porque ele combina muito, ele casa muito bem com esse filme e acaba sendo um complemento ao estilo mais descontraído da história que o filme se propõe a contar. E como já falei, para muitos jovens ali nos anos 2000, como foi o meu caso, esse filme foi a introdução ao Quarteto Fantástico. O filme traz um roteiro simples, direto, e fica fácil você compreender, você conhecer os personagens, mesmo que nunca tenha lido uma HQ na vida. E agora vamos aos pontos negativos. Primeiramente, a motivação do vilão Doutor Destino é bem genérica e muito mal explorada. Nos quadrinhos, o Doutor Destino é um dos vilões mais profundos e importantes da Marvel, com complexidade filosófica, política e emocional. No filme, ele é retratado como um empresário genérico com poderes elétricos, perdendo boa parte de sua essência. Sua origem e transformação são rasas e seu arco como vilão é apressado e pouco convincente. Agora falando dos heróis, tirando Ben Green, que tem um bom arco emocional, os outros personagens não têm grande profundidade ou evolução. Sue Storm é muitas vezes reduzida a um papel romântico, com pouco espaço para mostrar outros aspectos dessa personagem que é tão importante também nos quadrinhos. E para a época em que o filme foi lançado, 2005, alguns efeitos até que ainda estão bem, mas a grande maioria envelheceram muito mal, principalmente os efeitos de esticamento de Reed Richards, o Senhor Fantástico, que em quase todas as vezes já parece artificial demais. Em 2007 chegava aos cinemas a sequência Quarteto Fantástico e o Surfista Prateado. Apresenta o Surfista Prateado, cuja energia cósmica tem afetado o planeta Terra e deixando crateras ao redor de todo o planeta. Enquanto isso, há o casamento de Reed Richards com Sue Storm. Então o exército dos Estados Unidos recruta o Quarteto Fantástico para ajudar a parar o Surfista Prateado. Porém, além disso, eles obtêm também a ajuda do Doutor Destino, que inicialmente tem que trabalhar junto do quarteto, mas é claro que posteriormente se revela também um dos vilões do filme. E eu lembro bem do hype que esse filme gerou na época, cara. As cenas que mostravam ali no trailer com o surfista eram demais.
eu estava bem hypado para esse filme, especialmente pelo suspense em torno do Galactus. Muito se falava desse vilão naquela época e ficamos naquela expectativa para ver como ele seria retratado no filme, porque ele simplesmente não aparecia nos trailers. Mas infelizmente o Galactus aparece apenas como uma nuvem cósmica capaz de devorar planetas, que só surge nos minutos finais do filme, e isso foi um dos motivos do seu fracasso. O Surfista Prateado foi bem representado visualmente, com a atuação do ator Doug Jones, e a sua voz era de Lawrence Fishburne, mas a sua história foi mal explorada. Nos quadrinhos, o Surfista Prateado tem profundidade filosófica e dilemas existenciais. Nada disso aparece no filme. Outro ponto também que vale destacar é que a equipe não amadureceu em relação ao primeiro filme. As mesmas piadas e conflitos superficiais permanecem, especialmente as piadas entre Ben e Johnny. Certo que no primeiro filme isso fazia muito bem, mas ver isso novamente da mesma forma deveria ser trabalhada uma evolução desses dois personagens, um amadurecimento da amizade entre os dois, e não ficar naquela mesma piadinha de quinta série que nós já tínhamos visto no primeiro filme. Foi divertido, foi bom, mas era hora de mostrar algo novo entre esses dois. Sue e Reed, mesmo casados, eles às vezes parecem que perderam a química que tinham no primeiro filme e voltam também a ter algumas discussões que lembram, que recordam o que havia sido desenvolvido no primeiro filme. Além do filme também trazer novamente o Doutor Destino como vilão. Tá certo que ele tem um novo visual muito melhor do que no primeiro filme, mas ele no meio de tudo isso, cara, entende como ficou tudo repetitivo? Enquanto que o destaque deveria ser dado ao Surfista Prateado, ao Galactus, não, deram destaque novamente para esses relacionamentos da equipe, para o ressurgimento do Doutor Destino, e ficou a sensação de repetição. Então, por todas essas razões, este filme foi um fracasso de bilheteria, ao contrário do seu antecessor. E dessa forma, um possível terceiro filme e até mesmo um spin-off com o Surfista Prateado, que haviam planos para realizar isso, foi tudo abandonado, cara. Em 2024, no filme Deadpool e Wolverine, Chris Evans reprisou seu papel como Tocha Humana do filme de 2005. E vale lembrar que Deadpool e Wolverine, ele tinha aquela missão de brincar com o universo da Fox, sendo o encerramento do universo de super-heróis que ela criou ali, principalmente nos anos 2000. E cara, uma notícia triste é que enquanto eu trabalhava na edição desse vídeo, eu soube da morte do ator Julian McMahon, que interpretou o Victor Von Doom, o Doutor Destino, nesse filme. Ele faleceu no início deste mês de julho, aos 56 anos de idade. Gostou desse vídeo? Eu espero que sim. Agora eu conto com a sua colaboração. Eu vou lembrar você mais uma vez, para que você não saia daqui, não fecha esse vídeo sem antes deixar o seu like, cara. É novo por aqui, ainda não está inscrito? Se inscreve agora nesse canal, ativa o sino das notificações para ficar sabendo sempre que um vídeo novo for postado. Compartilha esse vídeo com todos os seus amigos que são fãs do Quarteto Fantástico, são fãs de filmes de super-heróis, são fãs dos filmes dos anos 2000, e deixa aí nos comentários o que você acha do filme do Quarteto Fantástico de 2005. Para você, ele ainda permanece sendo o melhor filme dessa equipe? Deixa tudo aí nos comentários que eu estou curioso demais para saber a sua opinião. E eu vou te responder. Agora eu espero poder contar com você no próximo vídeo. Até lá!